Eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e no vídeo de hoje vou discutir o novo livro de Jefferson Tenório que, entre outras coisas, debate o sistema de cotas no Brasil. Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias. Sim, você já sabe, aquele blog com as listas mais originais e criativas da internet brasileira. E esse é meu canal no YouTube, onde eu amplio as discussões, os debates acerca de literatura. E hoje eu tenho certeza que o vídeo vai valer bastante a pena. Vamos estar falando do novo livro de Jefferson Tenório. Sim, aquele que a gente tem dito que é um dos autores mais perseguidos na história recente do Brasil. Inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre a perseguição, as polêmicas e as censuras tentadas contra o Avesso da Pele, especialmente, que foi uma obra bastante perseguida em tempos recentes aí no Brasil. E o Jefferson Tenório chega agora com uma nova publicação de Onde Eles Vêm, que é uma obra que, entre outras coisas, tem como pano de fundo a implementação das cotas no Brasil. Então eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai valer a pena, vai valer o seu like, o seu joinha e também você se inscrever aqui no canal. E numa breve síntese de Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório, é uma publicação que tem como narrador o protagonista, o jovem negro Joaquim, e que a partir da sua memória, do seu resgate no tempo, além das experiências de vida enquanto criança, especialmente vai centralizar a sua narrativa no momento que acaba entrando na universidade, na Faculdade de Letras da URGS em Porto Alegre, a partir do sistema de cotas, tudo isso num momento em que essa política pública estava sendo colocada em prática. E, em grande medida, a narrativa do Joaquim perpassa sobre isso, perpassa também sobre a sua experiência e a sua vida enquanto leitor, além disso, trazendo toda a dificuldade, os desafios e as imposições que a força da vida lhe impõe a partir da sua existência enquanto um jovem negro da periferia de Alvorada aqui no Rio Grande do Sul. E para quem conhece o Rio Grande do Sul, as nossas periferias sabe que não são fáceis de conviver e o desafio bem grande de adentrar, especialmente então ao ensino superior, e aí nesse caso por meio das cotas. Então o grande mote do Jefferson Tenório tem isso, tem se colocado essa discussão que ele vai voltar a esses princípios da implementação dessa política afirmativa no Brasil, que foi a questão do sistema de cotas, e que a despeito das polêmicas, é uma política afirmativa mais do que necessária, porque sim, nós temos que trabalhar a questão da reparação histórica de todo o prejuízo causado aos negros nesse país, e que são imensos e gigantescos, e geralmente a galera faz um ataque sistemático contra a política de cotas, especialmente até porque temos vivendo aí em todo o mundo essa ideia do senso comum. O senso comum não para pensar um pouco mais adiante das necessidades de reparação, de equidade e tudo mais. E que são as propostas dessas medidas. Eu vou falar um pouco mais sobre elas depois e sobre como elas surgem no livro, que eu acho que é uma grande pegada do Jefferson Tenório, Então elas são mais do que necessárias, inclusive porque no momento da implantação dessas políticas de cotas, e aí geralmente o Racionais, que é uma grande referência musical aqui na obra do Jefferson Tenório, em uma das suas canções vai colocar lá que naquele período, anos 90, apenas 2% dos jovens nas universidades públicas brasileiras eram negros, e eles nem falam pública, de modo geral, nas universidades do ensino superior, na letra da música apenas 2%, e a gente sabe que essa política afirmativa mudou bastante o cenário, outras políticas afirmativas vieram nesse sentido, e hoje há um equilíbrio muito maior no ensino superior. Mas o Jefferson Tenório, inclusive na sua narrativa, vai trazer um pouco desse desconforto e desse incômodo que essa política causa, ao mesmo tempo que os desafios que ela se impõe para um jovem negro que entra pelo sistema de cotas, especialmente lá nos seus princípios. Mas antes de mais nada, seria muito empobrecedor dizer que a narrativa de Onde Eles Vêm seja apenas um romance, seja uma discussão acerca da política de cotas, ou mesmo uma propaganda dessa política de cotas, e que na verdade não é isso, bem longe, pelo contrário. O Jefferson Tenório, como é natural das suas obras, ele não entra no óbvio, ele problematiza as coisas com as complexidades que elas possuem,
inclusive de não olhar para tais políticas afirmativas com a ingenuidade de achar que a solução está pronta e perfeita, porque justamente até porque a sua obra, a sua literatura, a sua narrativa trabalha a partir dos problemas estruturais do racismo no Brasil, e ele de fato está muito presente na estrutura que, para além de uma política afirmativa como a política de cotas, né, só a sua criação ela não é o suficiente, porque existem outros elementos estruturantes na sociedade brasileira, e aí sim esses instrumentos estruturantes calcados e alicerçados num forte racismo, que independente de se ter a política pública, especialmente a partir do que a gente vai ver no Joaquim, nas dificuldades dele durante a sua vida no ensino superior, a gente vai perceber que só o ingresso não era a questão, né? Porque outras garantias se demandam para viabilizar que um jovem estude, que um jovem negro tenha essa condição não só do acesso, mas de permanência na universidade. Então o Jefferson Tenório, ele é muito eficaz nisso, ele é um conhecedor, e lá na nossa resenha no listasliterárias.com, a gente sempre enaltece quanto o Jefferson Tenório é conhecedor dos diferentes problemas do ensino no Brasil, seja no ensino superior, seja no ensino básico, do qual ele conhece bastante, né? Mas ele tem essa compreensão do processo e das dificuldades. Então seria muito pobre, seria muito raso a gente imaginar que de onde eles vêm é simplesmente uma narrativa acerca do sistema de cotas, né? E aí eu vou falar um pouco mais disso, até porque aqui na contracapa vocês vão perceber que uma das chamadas, o elemento paratextual aqui desta contracapa, vai colocar a história da formação de um leitor, e este é um aspecto muito importante e interessante para a gente olhar no Joaquim, em toda a questão da estrutura aqui do romance do Jefferson Tenório. Primeiro porque nós vamos ter um estranhamento inicial, porque nós temos um narrador em primeira pessoa, que em determinados capítulos, em determinadas partes, ele exerce uma onisciência estranha ao narrador em primeira pessoa, que a gente sabe que tem uma limitação por ser o seu ponto de vista, o seu olhar. Mas o próprio narrador, em determinado momento, ele vai colocar esta coisa que me parece muito presente na literatura do Jefferson Tenório, inclusive no Avesso da Pele, essa questão do preenchimento dos espaços e do vazio, enquanto a literatura exerce esse papel, o quanto a literatura acaba possibilitando que o eu, né, imagine, considere e construa outras realidades, ou tente inferir outros posicionamentos, entendimentos. Então, isso é algo que a literatura efetivamente, realmente, ela nos propicia, e o Jefferson Tenório utiliza muito bem. Então, a gente vai ter esse narrador que, além de trazer a sua própria narrativa, ele infere muita coisa, ele parte para outros elementos dos quais certamente ele não testemunhou e teria essas limitações, e se utiliza desse mecanismo da literatura. E aí aqui no texto da paratextual aqui da contracapa, a primeira coisa que diz é história da formação de um leitor. E esse é um aspecto muito interessante que o Joaquim vai colocar na sua narrativa, e inclusive em determinado momento ele vai expressar como nós, tocados pela literatura, como nós, depois de nos transformarmos num leitor, nós já não conseguimos olhar a vida de uma maneira ingênua, ou simples, ou sem aquela dose de rebeldia, especialmente para ele e na sua situação. Ele é um jovem negro da periferia de Alvorada, que já perdeu a mãe, que já teve que fugir de determinados lugares, sob uma névoa de mistério, inclusive. Ele vive com uma avó que está adoentada, já com Alzheimer pegando, que não se lembra nada, ele tem que cuidar dessa avó. Eles sobrevivem apenas com a aposentadoria dessa avó, e com toda a dificuldade, e com o dinheiro que uma de suas tias, que também moram junto com eles, que se ajudam, consegue com as suas faxinas. Então tem todo esse elemento de pressão sobre a vida, né, sobre o ser, mas especialmente quando ele vai ser confrontado, ele tem a oportunidade de voltar a estudar. O Joaquim, então, de voltar a estudar, não no caso, né, o Joaquim tem a oportunidade de ingressar na Faculdade de Letras da URGS, e aí essa experiência, como ele é um leitor, ele já é um leitor pregresso, ele já tem uma base de leitura, né, e conhecimento da literatura, ele já foi tocado pela literatura. Quando a vida
começa a exercer a pressão sobre ele e praticamente a vida parece dizer para ele, olha, você até entrou, mas se manter aqui será outro desafio, porque é uma série de acontecimentos que vão condicionando ele a um contraste, a um jogo com o choque da esperança e da ilusão com a realidade que o cerca, né? A necessidade de trabalhar, de se sustentar, de cuidar da avó, de passar dias em hospitais, tudo isso em contraste com a exigência da vida da universidade, né, com a vida de estudos, inclusive mais outro efeito do Joaquim aqui, e que expressa e que as pesquisas demonstram também, ele é um aluno diferenciado no sentido, ainda que ele vá se sentir especial e ver que não tem toda essa especialidade, nada, mas não tem nada a ver com o processo de seleção, tudo, porque na verdade ele é um amante da literatura, ele é um amante das letras e tem a pretensão de ser escritor e de escrever, e que isso não deixa de ser uma visão ingênua para o jovem da periferia, porque há esta tendência, esta cooptação das elites da literatura e de afastar um jovem negro, um jovem pobre da questão da literatura e da leitura, né? E às vezes muitos se convencem dessa distância e acabam acreditando nisso e não se aproximam. Mas esta frase, que é a história da formação de leitor, traz muito isso. Porque, como eu ia dizendo, o Joaquim, a partir da leitura e mais na metade do livro, para a parte final, ele vai reforçar que ao ser tocado pela literatura, ao ser um leitor, há uma impossibilidade de ver a vida com ingenuidade e de aceitar as pré-determinações que a sociedade o coloca, porque ele vai ser forçado a viver essas pré-determinações sociais, né? O peso da necessidade de trabalho, da necessidade especialmente de sobrevivência, vai ser muito forte nesse sentido, porque ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer escolhas difíceis para ele, em certo sentido, né? Então, essa questão da literatura e esse incômodo lhe trazem um olhar de consciência a despeito das suas desgraças, a despeito dos seus fracassos internos na narrativa. A literatura vai permitir que ele tenha essa consciência. Além disso, na própria formação de leitor, tem um amigo dele interessante aqui, que é um ex-professor, também desencantado com a profissão. Professores desencantados com a profissão são uma recorrência aqui, talvez, na obra do Jefferson Tenório. E aí é o Simval, que é um dono de sebo, e eles vão ter algumas conversas literárias, eles vão ter algumas discussões, tanto teóricas como interpretativas da literatura. E aí acho que esse processo é muito interessante, até porque o Simval entra num papel de polemista, tanto do papel da literatura, quanto seus aspectos da relação com a sociedade. Então ali o Simval vai trazer um pouco isso. Quando a gente pensa no aspecto de formação do leitor, este perfil leitor do Joaquim, que é o narrador, abrirá para as questões metaliterárias da narrativa, e sem contar que a partir dele a gente pode ver alguns traços da paródia, do pastiche, da bufonaria. Tem uma cena que vai ser, tenho certeza que aqueles críticos do Jefferson Tenório que tentaram censurar lá o Avesso da Pele também vão gostar muito dessa cena aqui, que é uma leitura de versos e poemas do James Joyce, que vai vir num tom de pastiche extremamente pesado, no sentido que daqui a pouco a crítica a esse academicismo, talvez, ou ao clássico, enfim, é algo que demanda um estudo daí mais aprofundado, e é um trecho muito interessante, porque a forma como a leitura dos poemas e a interpretação dos poemas de Joyce é feita pela Jéssica, que é uma das namoradas do Joaquim no decorrer da narrativa, é muito interessante e com grande potencial crítico. Eu sugiro que os censores do Jefferson Tenório acompanhem essa cena, ela é bem divertida, bastante irônica, bastante com aquele aspecto da bufonaria, sabe? Ela é bem interessante e provocativa. Eu acho que aqui a gente tem algumas questões da crítica, inclusive, quanto à literatura também, e vai ser assim em vários processos da formação do Joaquim enquanto leitor. A gente vai ter esses debates acerca do papel da leitura e da literatura, ao mesmo tempo que ele traz essas críticas, ele também reforça o papel dessa literatura, porque quando ele decair, quando ele voltar ao chão, ainda que voltar ao chão, né, talvez ele tenha vivido um sonho interrompido, a questão da faculdade e tudo mais ali, mas quando ele for derrubado ao chão de novo, a literatura será uma companhia presente. Em determinado trabalho dele, inclusive, ele vai ter
a postura e a prática de sempre ter um livro que ele está lendo do James Baldwin na sua mesa de trabalho, inclusive os seus supervisores não permitem um deles, e aí isso também é sintomático desse papel do quanto, né, a estrutura social te força a ser um trabalhador alienado, não pensante, e te inviabiliza e te proíbe do aspecto literário da literatura. Então, mais um elemento que reforça isso que eu vinha colocando, olhar a obra do Jefferson Tenório simplesmente pelo processo da implementação de cotas seria muito pobre. Há vários outros elementos que ampliam essa narrativa, inclusive a questão da complexidade, as contradições do próprio Joaquim, que ele é um narrador que em determinados momentos vai fazer coisas que você vai discordar, ele vai sucumbir aos pesadelos que ele vive, nem sempre talvez você vai aceitar ou concordar os caminhos e as escolhas que ele faz, né? E você vai julgar, porque todo leitor julga e tudo mais, mas dentro dessa complexidade enquanto personagem. Lá no Listas Literárias, inclusive, eu utilizo uma frase do livro, que é a questão a vida usando toda a sua força e violência, e aqui a violência, inclusive, ela é muito mais simbólica que aquela violência que às vezes já se torna até um clichê de pegar as personagens negras e atirá-las ao universo da violência, tiro, porrada e bomba, ao gueto. Aqui não. Aqui a violência é outro tipo de violência, muito mais simbólica, muito mais psicológica e tão forte e mortal quanto, né? Porque o desgaste, o retirar, a gente vai ver no Joaquim a retirada das esperanças dele, a gente vai ver no Joaquim o retirar, o suprimir dele os sonhos ou a possibilidade de um futuro diferente, né? E isso é extremamente violento. Quando a gente diz para uma parte da nossa sociedade que ela não pertence a esse futuro, isso não deixa de ter todo o processo de violência. E aí sim, entrando um pouco nessa questão da tematização do princípio do ambiente que a obra se propõe, e aí aqui tem o trecho do paratexto que eu acho interessante, talvez também ingênuo, dentro do processo, que coloca retrato de um momento em que as políticas para amenizar desigualdades eram vistas como problema, não como possibilidade de futuro em nosso país, né? Porque a primeira coisa, inclusive, que eu reforço lá no Listas Literárias, e aí a gente tem que reconhecer, tem que valorizar, assim, que ali o princípio dos anos 2000 nós tivemos a chegada de governos progressistas, e que pensavam isso e que viabilizaram as legislações como o sistema de cotas, mas assim como a Lei Áurea não foi uma dádiva da princesa Isabel, mas fruto da conquista e das lutas dos movimentos sociais negros, a questão da política de cotas a mesma coisa. Ela não é uma benesse de governo A ou B, mas é importante a gente reconhecer que alguns governos se atentem às demandas e às pressões da nossa sociedade, mas ela é fruto de muita luta, de muito embate, de muito trabalho dos movimentos sociais, e ela chega e ela é constituída e implementada ali por esta década ali dos anos 2000, e aí ela vai gerar toda forma de estranhamento, talvez inclusive o título do livro é bastante propício para isso, né, de onde eles vêm, porque uma coisa é você criar o acesso, você permitir que o jovem negro ou o jovem pobre adentre a universidade, mas aqui estamos falando dos jovens negros, até inclusive lá nas listas literárias eu falo, a gente sabe que até porque tem aqueles debates que tentam desconstruir o sistema de cotas. Hoje a gente tem uma série de políticas afirmativas que atendem também pessoas brancas e pobres oriundas das escolas públicas. A gente tem as cotas para estudantes negros, que são sim uma política necessária e advindas de toda uma reparação histórica e social do nosso país nesse processo. Só que o ingresso dessas camadas, o ingresso dessa população na universidade, ela não é a garantia de permanência, e o Jefferson Tenório, com grande perspicácia, vai trazer isso a partir do Joaquim, né? Porque uma coisa é a constituição desta política pública, e ele, como alguém que reflete e que pensa a questão do racismo, especialmente na estrutura social brasileira, ele é muito mais amplo, porque vai haver o Joaquim, aqui é muito interessante a questão do Joaquim,
do desconforto que se causa porque ele chega na universidade e é óbvio que ele vai ter uma defasagem de ensino, do seu ensino público para com a maioria dos colegas que ele terá na URGS, acostumados a viajarem, a falarem várias línguas, com uma postura inclusive diferente e que é verificável na prática nas universidades brasileiras quanto à questão da educação. Há alunos inclusive bastante apáticos, os outros alunos, colegas dele, sem muita participação em sala de aula, como se tudo estivesse sabido, dado ou feito, né? E o Joaquim, como muitos estudantes cotistas, ele vai fazer aquilo que na prática seria o necessário a todo estudante. Ele vai se dedicar à sua graduação. Ele é alguém que vai estar sempre com as leituras solicitadas pelos professores em dia. Ele vai fazer interpelações em sala de aula, ele vai questionar, fazer perguntas. Ele vai tentar manter o seu sonho porque ele está numa faculdade de letras não tanto pensando em ser professor, mas ser um escritor. Inclusive, enquanto a sua jornada, enquanto a sua saga professoral não ocorre, e na verdade a saga profissional não vai ocorrer nada no livro, né? Mas quando eu quero falar a questão do Joaquim enquanto escritor, ele tem uma pequena vitória, mas mesmo essa vitória não é suficiente para mudar o seu destino, né? Como a gente verá na narrativa, e ele vai trabalhando isso, ele vai ser um excelente aluno, a despeito do estranhamento que causa, porque os seus colegas brancos e classe média alta, ou classe média já bem estabelecida ou até mais, vão ter essa dificuldade de como se relacionar com esse público novo que está chegando na universidade. O próprio Joaquim, aqui outro detalhe que eu acho interessante do livro, Jefferson Tenório opta por um personagem que não está na linha de frente das mobilizações da militância a respeito da questão da cota. Ele é um beneficiado por esta nova política pública. A gente vai ter a Sarah Riene e o Gladstone, que serão alunos negros dentro desse sistema, que vão ter um pouco mais de participação e tentar organizar esse público novo que chega na universidade, especialmente, e aí é interessante que este pequeno grupo que tenta incluir o Joaquim nessa discussão do debate sobre as condições de permanência na universidade. Porque uma coisa é você abrir a matrícula, mas aí tem a questão do transporte, tem a questão da imposição da necessidade do trabalho. Eu, enquanto professor, a gente vê isso direto no nosso dia a dia de alunos, né? Porque alguns optam para entrar no mercado de trabalho. Eu acho uma escolha às vezes muito precoce e ceda, porque o discurso em algumas regiões, especialmente onde eu vivo, tem essa pressão do discurso do trabalho, mas outros não é o caso, outros gostariam de estudar e aí não é uma pressão por trabalhar, é uma necessidade, é uma obrigação, é uma questão de sobrevivência, e aí o Joaquim vai ser um exemplo disso e vai sentir essa pressão muito forte. Então, a despeito do ingresso, os semestres ele chega a terminar, a gente vai acompanhando a narrativa até o período de um ano e pouco, e alguns semestres com ele participando da universidade, e a gente vai vendo que cada semestre que passa, cada mês que ele passa na universidade, a vida vai lhe impondo mais dificuldades, mais muros para ele poder continuar e terminar o seu curso. Acho que a ideia é um pouco mais ou menos essa. A narrativa, ela vai, lá no Listas Literárias, não utilizei esse termo agora pensando bem no vídeo, mas a gente vai ter isso, a vida vai construindo muros para o Joaquim, que é o narrador do romance, paulatinamente, né? A despeito da tentativa da entrada do ingresso dele, a vida, pouco a pouco, mês a mês, vai ampliando esses muros, e vai ampliando, vai construindo, vai cercando a universidade, que a despeito dele ter o direito de estar lá, de ter o ingresso, mas as condições reais de permanência dele vão se tornando cada vez mais difíceis e insuportáveis, né? E esse o Joaquim, com certeza, é alguém que vai encontrar ecos em muitos estudantes brasileiros. E aí, talvez a ingenuidade que eu falo do paratexto, a gente está em 2025, o texto fala de um momento em que políticas, né, eram vistas como problema. E aí, ingênuo por quê? Porque, infelizmente, ainda hoje, isso é visto como problema. Porque se fosse só na inclusão das cotas, na sua construção, no seu princípio, no seu começo de trabalho, seria uma coisa, mas a gente já tem décadas aí dessa questão do sistema de cotas, a gente tem visto dados fenomenais, que não só
a participação de estudantes negros na universidade pública, o aumento do percentual deles, o aumento do percentual de estudantes oriundos da escola pública na universidade pública, especialmente para quem nasceu nos anos 80, que nem eu, e que escutou que a universidade pública era coisa para rico, e de fato o era, né? A gente vê essa mudança em 20 anos muito grande, mas é uma mudança que não resolveu o problema, como o paratexto às vezes pode deixar que é assim, como se fosse do princípio. Eu tive a minha experiência pessoal de voltar para a universidade 15 anos, 16 anos depois de terminar o ensino médio, e ali foi 2014, 2018, o período que eu me formei em letras, e os incômodos que o Joaquim passa, os perrengues que ele passa, continuam, permanecem. Um dos detalhes da obra aqui do Jefferson Tenório, que é especialmente o estranhamento que muitos professores desencantados com esses novos alunos, com esses alunos em defasagem do ensino público, né? E que isso muitas vezes foi utilizado para depreciar a questão da política de cotas. No período que eu fiz a universidade, ele permanece em muitos casos, com professores seguindo com essa dificuldade de lidar com este novo público, ou mesmo questionando este novo processo e esse novo sistema, reclamando do público, reclamando dos seus novos estudantes, reclamando da incapacidade que muitos, em tese, por parte desses professores teriam, ou pelas defasagens, né? Então, assim, não é algo que foi solucionado ou daquele momento. Ainda hoje nós vamos encontrar, especialmente com o avanço dessa extrema-direita cada vez mais boçal, e só que é importante que as pessoas entendam que é um projeto afastar elas da educação e do ensino, né? Se te afastam do ensino superior, se te afastam de uma educação de qualidade, você desconfia por que está acontecendo isso. E a gente tem visto esse discurso anti-universidade, a gente tem visto esse discurso anti-universidade pública no Brasil, inclusive muito forte. Ainda agora, nessa década de 20, já quase na metade dessa década, em pleno 2025, e a gente vai encontrar em 2025 problemas ainda que com avanços e melhorias no sistema, né? A maioria que esses estudantes que vão chegar pelo sistema de cotas, eles não vão encontrar, raramente vão encontrar professores negros no espaço universitário. Quando não raro, muitos desses estudantes vão ser colocados em áreas ou órgãos, ou vão ser ocupados. Tem muito órgão de universidade pública brasileira que quem comanda as políticas afirmativas é racista, né? E quem conhece um pouco do processo sabe do que eu estou falando, é bem assim mesmo, infelizmente. A gente vai ter ainda questionamentos se a cota deve ou não existir, a despeito dos resultados e dos estudos. Aliás, os alunos cotistas, eles acabam apresentando muitas vezes, e não sou eu que estou falando, as pesquisas indicam isso, desempenhos superiores aos alunos não cotistas. Então a gente vai permanecer com problemas deste princípio que o Jefferson Tenório coloca aqui a partir da narrativa do Joaquim. E aí sim, essa discussão não é uma discussão barata e nem assim previsível que ele faz do sistema de cotas, tá? O leitor vai construindo a sua percepção e seu entendimento. Quem vivencia ou quem conhece alunos que vivenciam, essa realidade bem sabe, né? Desse processo. Mesmo quem está numa sala de aula, um professor, como o meu caso que esteja em sala de aula, sabe o desafio que é para jovens estudantes negros permanecerem não só no ensino superior, mas no ensino fundamental. Eu morava na época do meu ensino médio numa escola de uma cidade que tem em torno de 50% de pessoas negras. Eu tinha um colega só, aluno negro, no ensino médio. Então a gente vê o tamanho do problema que a gente tem ainda no país. Então as políticas de cotas, elas possibilitaram pouco ainda, mas possibilitaram mudanças, né? Colegas de curso que eu tive, mesmo que ouviam das pessoas que aquele não era o lugar dela, que aquele não era o espaço dela, ou que a pessoa deveria trabalhar ou como babá, faxineira, peão de fazenda, seja lá o que for. Então, assim, a sociedade se acostumou e permaneceu acostumada a querer dizer para as pessoas onde elas devem ficar, né? Acabei de ler agora o livro da Lilia Schwartz, que é Imagens da Branquitude, acho que vai um pouco também nesse sentido, de quanto isso, esse mito da democracia racial no Brasil, inclusive, é que perpetua
a força desse racismo estrutural, porque em tese somos todos uma democracia racial, não tem problema nenhum, mas aí a gente vai vendo a partir do Joaquim esses muros que a sociedade e a vida vai colocando para que ele tenha acesso que deveria ser de todos, o acesso e a permanência, né? Então não adianta você construir um direito, e aí a gente pode até fazer a própria analogia do sistema de cotas, né? Que ele veio sendo melhorado, ele tem sido melhorado com políticas de apoio a essa permanência toda, mas se tem o paralelo lá com a questão do fim da escravatura, porque não se foi construída nenhuma política de apoio, né? Só se colocou no papel, mas na prática não se funcionou, e muito disso a gente viu no princípio das políticas de cotas no Brasil, né? O desafio de muitos alunos cotistas de se manterem e ficarem na universidade, e aí o livro do Jefferson Tenório aborda um pouco isso com uma eficiência muito forte, com uma suavidade intensa, né? É quase que uma antítese. A gente vê uma narrativa suave, mas ao mesmo tempo intensa com o que quer abordar, e também bem acachapante nos acontecimentos e no que a vida vai levando e legando ao Joaquim, que é o seu narrador. E com isso tudo traz também um pouco desse papel da literatura, né? Tanto das tentativas de escrita do Joaquim na sua parte interna da obra, ou na própria obra do Tenório aqui, a gente vai vendo também quais são os papéis e quais os poderes que a literatura tem de propor essa discussão e esse debate. Eu acho que isso vale a pena a gente retrazer aqui, mas principiando um pouco disso, né? Ainda que a narrativa adentre este princípio da implementação do sistema e da política de cotas e trazendo as suas imperfeições, a questão da visão enquanto problema, e que era muito presente, especialmente por quem não deveria, né? Uma coisa que me incomoda é que muitas vezes pessoas ditas progressistas, né, quando chega na prática vão sentir problema ou incômodo, ou não vão estar a fim de compartilhar o mesmo espaço com as pessoas que usufruem desse novo benefício, desse novo direito, que é um direito que visa a equidade. Então, aqui vai haver a questão da dificuldade da própria universidade lidar com esses novos alunos, ao mesmo tempo que muitos professores terão essa dificuldade, e só fica daí, no meu caso, essa reflexão, porque infelizmente não me parece um problema sanado, e isso já tem algum tempinho, né? A minha experiência enquanto testemunho, né, do processo e de acompanhar o ambiente do ensino público superior numa instituição federal, a gente acaba vendo muitas coisas que estão ali no princípio da política de cotas, esse mesmo incômodo, essa mesma dificuldade de lidar, esse desencanto de muitos professores com a profissão, por terem de lidar com estas novas situações que a eles não faz sentido. Alguns vão falar em prejuízo do sistema superior, vai vir aquele papo velho e furado da meritocracia e tudo mais, né? Então, e sem contar este papel da força que a vida vai exercendo sobre esses estudantes, né? Até porque, mesmo que alguns consigam se manter por algum tempo, ainda a equidade não se alcança pleno, porque a maioria dos estudantes vai ter que conciliar trabalho e universidade. Estudo, a gente sabe que o estudo da universidade tem que ser exigente, precisa ser exigente mesmo, e dedicação, mas a muitos desses estudantes é impossível, a vida lhes impossibilita a dedicação apenas ao estudo da universidade, precisam conciliar com o trabalho, precisam conciliar com as defasagens dos seus próprios ensinos, né? Quando eu estudei havia muito caso também de pessoas voltando a estudar, era o meu caso, mas tinha pessoas ainda com mais idade que eu voltando a estudar na universidade, e com as defasagens que se tinha, eu sempre lembro e achava engraçado, porque a gente tinha dificuldades mesmo, muitos colegas no latim, a dificuldade em si não era nem o latim, mas a questão do próprio português, da questão dos verbos em português, são defasagens que os professores mais reclamavam do que tentavam encontrar uma solução para esse novo público que vinha chegando na universidade. Então eu acho que de onde eles vêm é uma importante publicação nesse sentido, para a gente refletir, para a gente questionar, para a gente observar também que é preciso construir as portas de entrada, mas também é preciso construir
as condições de manutenção para que essa porta fique aberta e a gente possa entrar e sair no tempo adequado. Acho que esse é um detalhe importante que fica na obra aqui do Jefferson Tenório. Certamente, eu acho que a sua posição, o que você pensa ou não a respeito do sistema de cotas, se você estudar, tem muita gente que tem o ensino e o conhecimento refratário, né? Fica arraigado ao senso comum, fica arraigado às coisas que lhe disseram, que lhe puseram, ao próprio colonialismo intelectual, e a gente vive uma época muito forte do colonialismo intelectual, com um certo modelo norte-americano imbecil de se viver, e ficam presas a isso. Mas eu tenho certeza que se vocês estudarem mais, analisarem mais, vocês observarem tanto as contradições como as posições a respeito do sistema de cotas, sobre as políticas afirmativas, uma boa pessoa, uma pessoa de um bom valor ético e moral, eu acho que dificilmente se colocaria contra a esse sistema que não só tem mudado o perfil das universidades brasileiras, mas que também traz outros olhares, traz outras visões e, inclusive, é disruptivo, né? As universidades muitas vezes são questionadas quanto ao seu poder ou não disruptivo. As políticas afirmativas auxiliam isso, porque essa galera chega com uma nova visão, com um outro olhar, com outras bagagens teóricas e com outras leituras. E aí fechar o vídeo, retornando a isso ao processo do Joaquim enquanto leitor, porque ele tem as suas próprias leituras, ele tem as suas leituras preguiças, inclusive no elitismo, que às vezes a gente vive no processo da literatura, há um trabalho de se invalidar a leitura que não a da bibliografia acadêmica, que não a do cânone literário, né? E eu acho que esses novos públicos nos apresentaram novas literaturas, novas perspectivas, e também rompem com esse processo, ao mesmo tempo que sofrem e denunciam esse mesmo processo de apagamento ou de ficar fechado em determinadas bolhas, né? A literatura tem esses defeitos às vezes, mas o fato do Joaquim ser um leitor propicia ele e prepara ele com as suas armas e ferramentas para o embate. O livro, nós perceberemos ao final do livro, então, reforçando esse caráter de memória do livro, que é alguém lembrando-se da sua jornada, da sua experiência, recordando-se especialmente deste momento e deste tempo da sua experiência com a política afirmativa das cotas na universidade, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E o Jefferson Tenório tem todo um conhecimento amplo aqui, ele que hoje ele mora aqui no estado e no outro estado, se não me engano, São Paulo ou Rio, não recordo, mas ele por muito tempo esteve sempre radicado aqui no Rio Grande do Sul, ele conhece bem a região, ele conhece todos os nossos problemas, inclusive especialmente os ligados à questão étnica racial. E o Joaquim ele está lembrando esse processo, centralizado nesse período, obviamente, mas ao final a gente vai ter uma questão do tempo, em que tempo está este narrador, e aí vai ter uma passagem do tempo grande, que vai tratar dessas quedas das ilusões, né, de todos os seus fracassos, vai aventar possíveis novas esperanças ao Joaquim, digamos assim, e é curioso que tem um detalhezinho ali que no tempo que a narrativa se declara, né, no tempo que esse Joaquim narrador memorialístico está no futuro, ao mesmo tempo que ele aventa para uma esperança, ele traz um cenário recente bastante perturbador. E aí fica para o leitor definir se é uma pontada de ironia, de sarcasmo, né, ou mais uma pancada dessas que a vida sempre está pronta para nos dar, mas como o próprio Joaquim é consciente, depois de ser leitor, no mínimo o que a gente consegue e a gente aprende é ter uma postura rebelde a essas questões. Mas é só isso? A vida é só isso? É uma grande pergunta que fica a partir deste narrador. Eu sou Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias. Espero que vocês tenham gostado desta minha análise, em que, como dizem os meus alunos, eu falo demais, né? Eu vou falando, e esta tem sido a política aqui dos meus vídeos, né? Eu puxo um fio e sigo falando com vocês. Espero que vocês tenham gostado, que valha o seu joinha, o seu like, curta e compartilhe, também se inscreva aqui no canal. Até a próxima!